Olá, amigurumeira! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Caco Amigurumi. Eu sou a Ju Sanches e hoje nós vamos fazer a capa da Chapeuzinho Vermelho. E durante a confecção dessa capa, eu vou ensinar para você várias técnicas muito legais no amigurumi. Uma dessas técnicas é um tipo diferente de diminuição. Calma, se você nunca fez amigurumi antes e esse é o seu primeiro contato com amigurumi, não se preocupe, porque antes de fazer a capa, eu vou te ensinar a segurar na linha, a escolher o material e a fazer os seus primeiros pontos. Então essa aula é perfeita para você que está começando agora e quer treinar um pouquinho antes de chegar lá na oficina. Mas essa aula também vai ser fundamental para quem já faz amigurumi e quer desenvolver novas habilidades e ficar ainda mais segura no mundo dos amigurumis. Hoje nós vamos fazer essa capa do início até o final e eu vou te ensinar como que a gente vai fazer ela sem nenhuma costura. A gente vai fazer ela em uma peça só, deixando esse acabamento tão bonito aqui atrás da Chapeuzinho. Essa capa é muito legal porque ela sozinha você já lembra da Chapeuzinho e ela veste muito bem o seu amigurumi. Lembrando que essa aula de hoje é apenas um aquecimento para a nossa aula principal que vai acontecer lá na oficina Era Uma Vez, no dia 8 de setembro. Não esquece de anotar essa data na sua geladeira, no seu fogão, no seu espelho, em todo lugar. Dia 8 de setembro, a gente vai fazer junto essa bonequinha. E se você fizer a capa nessa aula junto comigo, quando chegar lá, vai ficar muito mais fácil fazer a sua bonequinha e muito mais rápido, porque você já vai estar com uma parte dela prontinha para adicionar nela e deixar ela toda encantadora e charmosa. Então vamos lá para a mesa para a gente aprender a fazer a capa da Chapeuzinho Vermelho. Então vamos lá. Antes da gente começar a aprender como segura na agulha, como segura na linha, aprender o passo a passo, vamos saber qual é o material que a gente usa. E o primeiro material, o material base para a gente fazer qualquer amigurumi, é o fio. E o fio que eu mais gosto de usar no momento, o fio que eu estou usando no momento, é o fio Amigurumi Soft. Esse fio, para mim, é o melhor fio no momento, porque ele é leve. Ele é um fio misto e eu gosto bastante. Mas você pode usar qualquer fio para fazer esse mesmo projeto que eu estou te ensinando aqui. Você pode usar, por exemplo, o fio Balloon Amigo, que ele é bem parecido com o Soft, só que ele é um pouquinho mais fino. Ah, Ju, eu quero usar uma coisa completamente diferente. Você pode usar, por exemplo, lã. Essas lãs que a gente encontra até em papelaria, que é essa lã que solta os pelinhos assim mesmo. Eu até gosto do acabamento que dá esses pelinhos, principalmente quando é bichinho, porque ele fica bem felpudinho. Esse aqui é a lã família, mas você pode usar lã molê, enfim, qualquer lã que você quiser. Ou você também pode utilizar os fios de pelúcia, esses fios mais grossos mesmo, que é peluciado. O que você tem que prestar bastante atenção na hora de escolher o seu fio? É o tamanho da sua agulha, da agulha que você vai usar. Cada um desses fios você vai utilizar uma agulha de número diferente. Por exemplo, essa aqui é a agulha número 3 milímetros, tá escrito aqui, ó, agulha número 3 milímetros. E essa agulha, ela vai ser ideal pro amigurumi soft. E como que eu sei qual é a agulha para cada fio? No rótulo de cada fio vem dizendo qual é o número da agulha aqui, ó. Tá vendo um desenho de uma agulha de crochê? Aí tá escrito 2 milímetros a 4 milímetros. E aí eu uso a do meio, nem 2, nem 4, mas número 3. Mas se você quiser usar 2,5, 2,75, 3, 3,5, aí vai depender de você. Eu gosto de usar número 3. Então, para esse projeto, eu vou utilizar o fio Amigurumi Soft e uma agulha número 3. Mas vamos dizer que você escolheu fio Balloon, né? Esse aqui, que é um pouco mais fino. Aqui tá dizendo para você usar a agulha número 3,5. Particularmente, eu usaria 2,75 nesse fio, porque ele é um pouco mais fino, ou até 2,5. Já que nesse da família, ó, você vê aqui a agulhinha de crochê, tá dizendo 3,5 também. Essa aqui eu usaria 3,5, tá? E, por fim, nessa aqui que é bem mais grossa, vamos ver, número 5, tá vendo? Então, você pode usar qualquer fio, desde que você escolha a agulha certa pro fio que você está utilizando. Então, nós já temos aqui a linha, a agulha. Além disso, nós vamos utilizar também a agulha de tapeceiro. A agulha de tapeceiro é essa agulha que tem um buraco maior para passar a sua linha e que tem a ponta um pouco mais arredondada para não furar os seus pontos. E antes da gente ir lá para nossa receita, eu vou te mostrar os 5 pontos básicos que você vai usar para fazer qualquer amigurumi. Então você vai treinar esses pontos aqui e quando você for fazer a sua receita junto comigo, você não vai ter nenhuma dificuldade. Antes da gente fazer os pontos, deixa eu mostrar para você como que a gente segura a linha e a agulha. Para começar, a agulha, existem várias formas de segurar ela. A forma que
eu seguro ela é como se fosse uma faca, como se eu fosse cortar um bife. Então eu seguro dessa forma mesmo. Essa agulha, ela tem um cabo emborrachado, é perfeita para você saber aonde você segura. Tem até o lugar aqui, ó, para você colocar o seu dedo. Então ela é muito boa. Então nunca segure muito perto do gancho e nem muito na ponta da sua agulha. Você vai segurar aqui no meio dela. Eu gosto de segurar e deixar esse dedo aqui livre para eu ir segurando os meus pontos. Então você vai ver que eu vou estar sempre mexendo com esse dedo aqui para segurar os pontos na minha agulha. Então eu seguro dessa forma. Tem gente que segura como se fosse uma caneta. Eu não acho muito eficiente para mim. Então eu gosto de segurar assim como se fosse uma faca. A nossa linha nós vamos segurar da seguinte forma, ó. Eu vou passar a minha linha pelos 3 dedos. Esses dedos vão segurar a tensão do meu fio, não deixando ele ficar muito mole na minha mão. E vai passar por cima do seu indicador e o seu polegar vai segurar o seu trabalho. Dessa forma. Então, esses 3 dedos, principalmente o mindinho aqui, ele vai segurar o seu fio. Não aperta muito, porque senão fica difícil, duro de trabalhar aqui. Mas também não deixa ele folgado, porque senão você não vai conseguir fazer os seus pontos. Então, você vai passar pelos 3 dedos, por cima do seu indicador, aqui nessa primeira parte do dedo, e segurar o seu trabalho com o seu polegar. O primeiro ponto que a gente vai fazer é a correntinha. A correntinha é o ponto mais fácil de todos, é aquele ponto que a nossa avó ensinou pra gente lá quando a gente era pequeno. Esse é o ponto muito fácil. E para começar ele, nós vamos fazer um ponto corrediço, que é o ponto menos importante de todos no crochê. Eu faço um peixinho e coloco uma ponta aqui dentro. Qualquer um dos 2 lados que correr, seja esse, tá certo o seu ponto, tá? O importante é ele ficar no mesmo tamanho da sua agulha, tá vendo? Esse é o buraquinho que você tem que deixar, no mesmo tamanho da sua agulha. Agora você passa o fio grande, ó, pelos 3 dedos e por cima do seu dedo indicador. E você vai segurar essa ponta pequena e o seu trabalho. Tá vendo? Não deixa muito mole nem muito apertado. Agora a sua agulha, você vai deixar sempre o gancho como se fosse um anzol. Tá vendo que na ponta da agulha é como se fosse um anzol? Você vai deixar ele sempre virado para você. E às vezes você vai virar ele para baixo para passar pela sua alcinha. A alcinha é essa argola que fica na sua agulha. Então vamos fazer agora a correntinha. A gente passa por baixo do nosso fio, pesca ele com o nosso anzol, vira para baixo e tira da alcinha. Você fez sua primeira correntinha. De novo, passa por baixo do seu fio, pesca o fio, vira para baixo e tira da sua argolinha. Observe que cada correntinha parece um V e o gancho da sua agulha parece um anzol. Se você entra na sua correntinha e tenta tirar o ponto com o anzol virado para você, ele vai enganchar no V e vai ficar difícil de sair. Por isso que toda vez eu entro, pesco o meu fio aqui e na hora de sair do V, eu viro para baixo para ele sair com facilidade pela parte de baixo do V. Então, vai funcionar dessa forma. Passo por baixo, pesco o meu fio e viro para baixo para ele sair aqui, ó, bem fácil no V. Lembrando que a largura ideal do seu ponto é simplesmente a largura da sua agulha. Se tiver correndo folgado, não folgado assim, ó, que cabe mais uma agulha aqui dentro, mas também não muito apertado, que fica difícil de tirar, mas o tamanho certinho aqui da sua agulha correndo facilmente. Passa por baixo, tira. Passa por baixo, tira. Passa por baixo, tira. No começo pode ser que a sua correntinha fique assim, ó. Uma maior, uma enforcada, uma maior e ela fica essa bagunça aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai treinar as suas correntinhas aí na sua casa. Lembrando, você vai segurar aqui bem pertinho, passa o fio aqui pelos 3 dedos por cima do primeiro e você faz uma correntinha, anda com o seu dedo. Faz mais uma correntinha, anda com o dedo mais para cima. Faz uma correntinha, sempre segurando bem pertinho, nada de ir fazendo a correntinha e deixando lá em cima. Não, vai sempre trazendo o seu dedo para ficar bem perto do seu último ponto. Fez um, anda. Fez um, anda. Fez um, anda. Tá vendo que às vezes eu uso esse dedo para segurar o meu ponto? Beleza, você aprendeu o primeiro ponto e esse aqui já vai te dar base para os próximos pontos, tá bom? Esse primeiro ponto é a correntinha. A sigla para correntinha é COR, como tá aparecendo aqui na sua tela. Agora, nós vamos aprender o segundo ponto,
que é o mais importante de todos. O segundo ponto é o ponto baixo. O ponto baixo é o ponto principal de todo amigurumi. É ele que faz a cabeça, o corpo, a roupa, a orelha, o nariz. É esse ponto que vai fazer o seu amigurumi inteiro. Então, vamos aprender agora e ele é bem parecido com a correntinha. Nós vamos pegar a nossa agulha, pula a sua última correntinha e na próxima correntinha, você entra com a sua agulha, pesca o seu fio de baixo para cima, tira, fica com 2 alcinhas, pesca o seu fio novamente, vira para baixo e tira das 2 alcinhas. Novamente, próxima correntinha, passo pela correntinha, pesco o meu fio, tiro, vou ficar com 2 alcinhas, pesca novamente e tira. Passo pela correntinha, pesco o meu fio, fico com 2 alcinhas, pesco o fio e tiro as 2 alcinhas. Esse é o ponto baixo. Qual é a altura certa do ponto baixo? Qual é a tensão certa do ponto baixo? Essa aqui é a cabeça do ponto, que é a que está na minha agulha agora. Isso aqui é a cabeça do ponto. E esse Vzinho aqui é o corpo do ponto. Esse aqui que a gente faz agora é o corpo do ponto. Aqui nós temos o corpo e aqui nós temos a cabeça. O próximo ponto que eu vou puxar aqui, essa alcinha, vai ser a cabeça do próximo ponto. Olha só, já é a cabeça do próximo ponto. Esse aqui tem que ficar bem apertadinho na sua agulha. Porém, o corpo do ponto, você pode deixar ele um pouquinho mais folgadinho, ó, como se coubesse metade de uma agulha dentro dele. E aí você vai tirar o seu fio mais facilmente. Assim que você terminar o seu ponto, ó, tirou. Assim que você terminar o seu ponto aqui, você não vai puxar a sua agulha assim. Você vai simplesmente puxou o seu ponto, fechou ele aqui, você já desce. Tirou a cabeça do ponto, já desce. Outra coisa importante, sentiu que o seu ponto tá ficando apertado, tá ficando folgado, nada de puxar no final. Terminei o meu ponto aqui, achei que ele ficou apertado e vou puxar. Se você fizer assim, vai ficar um monte de buraco e seu ponto vai ficar irregular. Desmancha o ponto. Sentiu que ele ficou muito folgado? Desmancha ele. Faz ele todo na tensão certa, mas nunca puxa o fio no final, ok? E vamos fazendo, treinando o seu ponto baixo. O ideal é que o seu ponto baixo fique todos do mesmo tamanho, com a mesma tensão. Passa por baixo, tira, passa por baixo e tira as 2 alcinhas. Vamos fazendo isso até o final. E você aprendeu o ponto mais importante do amigurumi, que é o ponto baixo. Esse aqui é um trabalho plano. Se você quiser continuar trabalhando plano, você vai subir uma correntinha, lembra? Passa por baixo, tira, vira o seu trabalho, pula a correntinha que você acabou de fazer, engancha e volta fazendo ponto baixo até o final novamente. O trabalho plano, ele vai servir muito para fazer roupa e acessórios, mas ele não é muito útil para fazer o amigurumi. O amigurumi nós vamos fazer ele com o trabalho espiral. Eu vou já mostrar para você como que a gente vai fazer. Mas você pode treinar o ponto baixo quantas vezes você precisar para se sentir confortável com essa nova técnica. Você vai ver que daqui a pouco você nem vai perceber que você está fazendo ponto baixo. Agora que você já treinou bastante, vamos para o próximo ponto, que se chama anel mágico. O anel mágico é um dos pontos mais difíceis para iniciante, mas ele é o ponto que você nem percebe que está fazendo depois que você aprende ele. Ele é o ponto inicial de qualquer amigurumi, ou melhor, da maioria dos amigurumis. E eu vou te ensinar agora como que você vai fazer o anel mágico, mas eu vou deixar aqui embaixo um PDF com uma imagem se você tiver alguma dificuldade. Mas eu acho que você vai conseguir aqui só olhando. Faz junto comigo, tá? Coloca a pontinha do fio no meio da sua mão e segura com o seu dedo polegar. Faz assim com os 2 dedos e faz um X com o seu fio, de cima para baixo. Tá vendo o X? Pega a sua agulha, passa embaixo do primeiro fio e em cima do segundo fio. Pesca ele dando a volta de baixo para cima e agora é só fazer uma correntinha. E tá pronto o seu anel mágico. Qual é a mágica desse anel mágico? É você puxar e ele fechar.
Novamente, coloca o fio no meio da sua mão, segura com o seu polegar, dá a volta no indicador e no pai de todos, de cima para baixo, fazendo um X. Passa por baixo do primeiro fio, pesca o segundo fio, de baixo para cima e faz uma correntinha. Prontinho. Você tem um anel mágico. Então, nós aprendemos correntinha, ponto baixo e agora o anel mágico. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Segura com o seu dedo polegar bem pertinho aqui e você vai fazer juntando as duas alcinhas do anel mágico e essa pequenininha aqui que sobrou. Pesca o seu fio, fica 2 alcinhas, pesca de novo e você tem o seu ponto baixo. Passa por baixo do anel mágico, ó, por dentro do anel mágico. Pesca o fio, fica com 2 alcinhas, pesca de novo e tira. Vamos fazer isso 6 vezes. 3, 4, 5 e 6. Agora a gente vai puxar o anel mágico para você ver o que acontece. Ele fecha. Tá vendo? Arruma ele direitinho e olha como ele fica. Isso aqui pode ser uma orelhinha, pode ser um focinho. Isso aqui já é uma parte do seu amigurumi. E esse trabalho que eu falei pra vocês é um trabalho plano. Agora eu vou te ensinar como que a gente faz um trabalho em espiral. Ou seja, ele nunca tem fim e você nunca precisa ficar virando o seu trabalho. Basta você enganchar a sua agulha no seu primeiro ponto agora e faz um ponto baixo. Quando a gente vai enganchar no próprio ponto baixo, a gente vai pegar essas 2 alcinhas à cabeça do ponto. Fiz o meu primeiro ponto baixo do espiral e agora eu preciso colocar o marcador. E esse marcador parece um alfinete de roupa de bebê, né? Coloca ele aqui. Se você não tiver um marcador desse, você pode enganchar um fio. Olha só, pega um pedaço de fio, tira a sua agulha, passa pelo seu primeiro ponto e coloca a sua marcação. Agora eu vou te ensinar o 4º ponto que a gente precisa para fazer o seu amigurumi, que é o aumento. O aumento nada mais é do que 2 pontos no mesmo buraquinho. Então a gente fez o primeiro ponto e vamos fazer agora o aumento, que é o segundo ponto no mesmo buraquinho. Então aqui a gente fez 6 pontos e eu vou fazer um aumento em cada ponto. Ou seja, 2 pontos em cada ponto. Ou seja, no final de 6 pontos eu vou passar para 12 pontos. Então, eu fiz o aumento, vou fazer novamente e eu tenho uma técnica para eu não esquecer se eu tô no primeiro ponto do aumento ou no segundo ponto do aumento. Veja que eu tô fazendo o meu primeiro ponto aqui, ó, essa alcinha tá sem nada, então vamos lá. Eu digo ao pro primeiro ponto e mento pro segundo ponto, no mesmo buraquinho. Ao, presta bastante atenção para você fazer no mesmo buraquinho o mento. Então, eu fico falando assim, ó, ao, mento, aumento e aumento. Você vai ver que aqui nessa receita, aqui nesse amigurumi, eu sempre vou colocar a receita aqui em cima. Então, olha só o que está escrito aqui. Volta número 2, a primeira foi o anel mágico. Volta número 2, aum, que significa aumento, em toda a volta. E entre parênteses está escrito 12, que significa que no final dessa volta nós vamos ter 12 pontos. E você pode conferir, cada volta você pode contar aqui, ó, a cabeça do seu ponto, a começar pelo ponto que está marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se tiver dado 12, a sua volta está certa. Aí você tira o marcador do primeiro ponto, porque você vai começar o primeiro ponto da terceira volta. Faço o primeiro ponto e coloco a minha marcação. Sempre que você fizer o primeiro ponto, coloca o seu marcador. Por isso que eu gosto desse marcadorzinho aqui, porque eu acho ele mais fácil de colocar e tirar o tempo todo. Vou puxar mais ainda meu fio. E agora, gente, vou te ensinar o último ponto dessa nossa jornada. E depois disso, você vai ter aprendido
todos os pontos bases para fazer qualquer amigurumi. Esse ponto que eu vou te ensinar agora é a diminuição. A gente acabou de aprender o aumento, onde você transforma um ponto em 2 pontos. Mas agora eu vou te ensinar como você transforma 2 pontos em um ponto só. E é desse jeito. Lembra que eu falei que a cabeça do ponto tem a alcinha da frente, que é a que está perto de você, e a de trás, que é a que está longe de você. Você vai pegar agora só a alcinha da frente do primeiro ponto, gira e pega a alcinha da frente do próximo ponto. E você vai fazer um ponto baixo normal. Às vezes você precisa dar uma reboladinha na sua agulha para tirar. De novo, alcinha da frente do primeiro ponto, gira, alcinha da frente do segundo ponto e puxa, fazendo um ponto baixo normal. Você transformou 2 pontos em um ponto só. Mais uma vez, alcinha da frente, pegou 2 pontos, puxa, formando um ponto só. Vamos fazer mais uma vez. E mais uma vez. Olha como ele vai ficando. Você aumentou e agora você diminuiu. Com esses 5 pontos, você consegue fazer qualquer amigurumi. Agora que você já aprendeu esses 5 pontos, se você quiser praticar um pouquinho antes de começar a nossa aula, tá tudo bem. Mas se você quiser já praticar lá na nossa aula, vem comigo, porque agora vai começar o verdadeiro passo a passo. Então, agora que você já aprendeu os pontos básicos, nós vamos treinar fazendo o chapéu da Chapeuzinho. Nesse chapéu aqui, a gente vai treinar principalmente o ponto baixo, que é o nosso ponto principal. Se você observar aqui, toda a Chapeuzinho é feita com ponto baixo na cabeça, no braço, na perna, no vestidinho. Então, quando chegar lá no dia da nossa oficina, você vai estar craque no ponto principal, que é o ponto baixo. E você vai ver que é mais fácil do que parece fazer um chapéu assim, ó, cheio de detalhes, que veste muito bem a sua Chapeuzinho. Então vem comigo para a gente aprender a fazer esse chapéu. Tô usando aqui o fio vermelho, que é a cor do chapéu da Chapeuzinho. Ju, eu queria fazer uma Chapeuzinho com um chapéu rosa. Posso fazer? Pode fazer. Não vai ser mais a Chapeuzinho vermelho, né? Vai ser a Chapeuzinho rosa, mas tá tudo bem. Então o material que eu vou utilizar é o fio vermelho e uma agulha número 3. Agora nós vamos iniciar fazendo um ponto corrediço. Dobro aqui o peixinho, coloco o fio dentro do meu peixinho e puxo a minha agulha. Como eu falei, esse aqui é o ponto menos importante de todos, porque de qualquer forma que você fizer e ele se ajustar à sua agulha, tá pronto o seu ponto corrediço. Agora, nós vamos fazer 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pulo a última correntinha e volto aqui trabalhando 16 pontos baixos. 1, 2, 3. Lembra? A gente enfia aqui na correntinha, ó, sem torcer a correntinha, tá? Pesca por baixo, fica com 2 alcinhas, pesca de novo. 4. 16. Terminou 16 correntinhas, vai ficar 16 pontos baixos, vai ficar desse jeito aqui. Agora, nós vamos arrodear a nossa correntinha para trabalhar aqui do outro lado. Sobrou uma correntinha ainda aqui. E nessa última correntinha, nós vamos fazer um aumento quádruplo. O que significa? Significa que nós vamos colocar 4 pontos dentro desse mesmo buraquinho. Então, 1, 2, 3, tudo dentro do mesmo buraquinho. E 4. 4 pontos, e tá vendo que o próprio ponto já arrodia, já dá a volta. Aí agora, aqui do outro lado da correntinha, você vai fazer 16 pontos baixos.
Terminei aqui com 16 pontos baixos até a última correntinha. E agora, nós vamos trabalhar indo e voltando, indo e voltando. Se você quisesse trabalhar uma peça em oval, a gente poderia continuar aqui circular, fazendo toda a volta em direito. Mas, como a gente quer deixar aberto aqui na frente, ó, essa parte aqui vai ser essa parte aqui de cima. Como a gente quer deixar aberto aqui na frente, a gente vai agora indo e voltando. É muito fácil, tá, gente? Então, você vai agora, toda vez que chegar aqui no final, você vai subir uma correntinha. Ó, vou até colocar o marcador aqui no primeiro ponto, para você não esquecer onde é o primeiro ponto. E agora, toda vez você vai subir uma correntinha e virar o seu trabalho. Aí, você pula essa última correntinha que você fez e agora volta fazendo ponto baixo em toda a volta. Simples assim, não tem aumento, não tem diminuição, é só ponto baixo mesmo. Por isso que eu falei que essa capa ela é perfeita para você treinar o seu ponto baixo. Então, você vai fazer o máximo aqui para tentar deixar os pontos todos no mesmo tamanho, todos com a mesma tensão, sem deixar buraquinho, sem ficar um trabalho gigante, né? Ou um trabalho muito apertado. Vai simplesmente fazer ponto baixo em toda a volta. E esse fiozinho que tá aqui, Ju, vou cortar ele. Não corta ele ainda, tá? Não corta ele nunca, na verdade. Sempre que você corta um fiozinho pequeno, você deixa a sua peça mais frágil. Então, a gente sempre deixa, assim, ó, mais ou menos 10 a 15 centímetros de fio pra dar segurança mesmo. Chegamos aqui na esquininha, ó, o que nós vamos fazer? Um ponto em cada ponto, sem aumento, tá? Só normal. Um ponto, normal. E chegamos aqui do outro lado, continuamos, até chegar lá no nosso primeiro ponto que eu marquei. Isso porque a gente quer realmente que fique pontudo aqui, ó. Chapeuzinho vermelho tem essa pontinha aqui, por isso aqui em cima precisa ser reto, sem fazer aumento aqui pra bulhar, não, a gente quer que fique assim mesmo. Acho que a maioria das chapeuzinhos vermelhos que a gente vê por aí, o capuz dela é redondo, e aí fica diferente do que é a imagem da chapeuzinho original. Então, a gente vem aqui, ó, até chegar no nosso primeiro ponto, que dá exatamente 36 pontos, ó. Quando eu chegar aqui no marcador, que é o meu primeiro ponto, eu tiro o meu marcador e faço um ponto baixo normal. Tá vendo? Retinho aqui. Agora, a gente sobe uma correntinha e vira o trabalho de novo. Ó, nós vamos fazendo assim, indo e voltando por 18 voltas. Cada vez que a gente vira o trabalho, é uma volta a mais. 18 voltas da nossa primeira ali, que foi feita na correntinha, até a volta 18. Aqui, a gente vai contar sempre aqui pelo meio, ó, tá vendo que aqui dá pra ver aonde foi a correntinha? Então, a gente vai contar 1, 2, 3, tô na terceira volta. Então, não precisa colocar marcador, não, tá? Só se você quiser colocar um marcador aqui no meio, ó, mas não precisa, porque você tá vendo aqui bem certinho aonde é o meio, aonde você começou o seu trabalho. Mas se você quiser colocar um marcador, você pode colocar também. Agora, nós vamos fazer assim, ó, indo e voltando até chegar na volta número 18. Chegou ali no último ponto, sobe uma correntinha e vira o trabalho. Chegou no último ponto, sobe uma correntinha e vira o trabalho. Além disso, quando você terminar isso aqui, você vai ter mais tempo para fazer seu chapeuzinho. Imagina, se você não tivesse aprendido aqui hoje e você fosse deixar isso aqui lá para a semana do evento, onde a gente vai fazer essa chapeuzinho, você ia demorar muito mais tempo para fazer esse casaquinho dela. Agora não, você pode ir fazendo aí o casaquinho dela e aproveitando o seu tempo. Ó, cheguei aqui no último ponto, sobe uma correntinha e vira. Nós vamos fazer isso da volta 1 até a volta 18.
Sempre que você precisar contar, ó, 1, 2, 3. Próximo agora é a volta número 4. Vamos fazer isso até chegar na volta número 18. E aí, eu volto aqui com você para a gente continuar com a nossa touca. Dá pausa no vídeo e faz aí ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Chegou no final, sobe uma correntinha, vira. E vamos fazendo isso até chegar na volta número 18. Pausa o vídeo e daqui a pouco a gente volta para a gente continuar. Terminei aqui até a volta 18 e olha como tá ficando, olha só. Se você sempre lembrar de fazer a correntinha no último, ele vai ficar assim, ó, bem quadradinho mesmo. Ele não vai ficar fazendo um cone aqui, tá? Então, se o seu ficou fazendo um cone aqui, é porque você esqueceu de fazer a última correntinha. Ele tem que ficar desse jeito aqui, ó. Essa é a parte que vai entrar na cabeça da Chapeuzinho. Agora nós vamos fazer diminuições aqui para ele vestir aqui, ó, muito bem no pescoço da nossa Chapeuzinho, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a volta 19. Nessa volta, nós vamos subir uma correntinha e virar o nosso trabalho. Só que agora nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Como que a gente faz diminuição nesse trabalho plano? Então, vamos lá, vamos fazer os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E para fazer a diminuição, ao invés de pegar uma alcinha e a outra alcinha, como a gente está fazendo um trabalho plano, a nossa diminuição vai ser assim, ó. Você vai pegar um ponto inteiro, normal, puxa uma alcinha e aí no próximo ponto, de novo, puxa uma alcinha e agora finaliza o ponto baixo pegando as 3 alcinhas. Legal, né? Você transformou 2 pontos em um só. Vamos fazer de novo? 1, 2, 3 e 4 pontos. E agora a diminuição. Você enfia no ponto e puxa, só que ao invés de terminar, você enfia no próximo ponto e puxa também. Aí você vai ficar com 3 alcinhas na sua agulha e aí você tira os 3 ao mesmo tempo. De novo. 4 pontos e uma diminuição. 2, 3 e 4. Agora a diminuição, pesca. E no próximo e pesca, você vai ficar com 3 e tira. Vamos fazer isso até chegar no final da nossa volta. 4 pontos e uma diminuição. E aí, me conta aqui nos comentários qual das 2 diminuições você achou mais fácil. A invisível, que foi aquela que eu te ensinei no começo da aula, nos pontos base, ou essa aqui de pegar um ponto, pega o próximo ponto e tira tudo da sua agulha. E olha, gente, essa é a grande vantagem da gente fazer um passo a passo por vídeo, que eu vou te ensinando técnicas e detalhes que em PDF eu não consigo te ensinar. Por exemplo, como que eu ia falar para você esse tipo de ponto, esse tipo de diminuição? Se eu colocasse lá diminuição, você ia fazer a diminuição que você acabou de aprender, a diminuição invisível. Mas ela não ia funcionar porque ela ia ficar mostrando a alcinha de trás aqui na outra parte. Então, é muito legal você aprender em vídeo porque você vai aprendendo técnicas que você vai poder usar em outros amigurumis. Então, se você fazer uma roupinha de outro amigurumi qualquer, você vai lembrar dessa diminuição aqui. Vai pensar, poxa, toda vez que for fazer um trabalho plano, a diminuição que eu vou usar é a diminuição plana. A diminuição, né, dupla aqui e não a diminuição invisível. Então, essa é a grande vantagem de você fazer tudo em vídeo junto comigo, porque durante o processo eu vou te ensinando técnicas que você vai aplicar não só nesse amigurumi, mas em todos os amigurumis que você vai fazendo, e isso vai te dando confiança para você vender, para você aceitar encomenda sem ter nenhuma dificuldade. Então, por isso que eu falo para vocês, todo curso, todo vídeo, toda a oficina que eu faço aqui na Caco é uma grande desculpa para te ensinar técnicas de amigurumi durante o processo. Por isso que você pode pensar, por que você já sei fazer amigurumi, me dá a receita da Chapeuzinho e pronto. Na receita eu não consigo te ensinar, por exemplo, as técnicas de junção do braço, ou as técnicas desse vestido que não tem emenda, ou até mesmo essas técnicas que eu tô te ensinando aqui nesse capuz, eu não consigo te ensinar em um simples PDF. Então dá sempre muito mais trabalho gravar um vídeo, passa por toda a edição. Você vê que o vídeo aqui, ele é bem rápido, né? Mas na verdade demorou um dia inteiro na edição, um dia inteiro de gravação, mais um dia de edição.
para chegar para você bonitinho desse jeito. E é isso que você vai aprender lá na oficina também. É dessa forma que você vai aprender na oficina quando a gente fizer a nossa chapeuzinho juntas lá. Olha só, aqui você está aprendendo a touca dela e lá na oficina você vai aprender essa bonequinha tão fofa, tão linda, que você vai conseguir usar. Você vai também conseguir personalizar para fazer outras bonequinhas aí na sua casa. Tudo isso usando o vídeo para você aprender muito mais durante uma oficina. Agora vamos subir uma correntinha, viramos nosso trabalho e nós vamos agora fazer a volta 20 com ponto baixo em toda a volta. Essa volta vai ser ponto baixo sem aumento, sem diminuição. Então assim, se prepara para a oficina, você aprender muita técnica, muita dica de acabamento que você vai utilizar para fazer sua chapeuzinho para ela ficar perfeita, mas também que você vai utilizar para fazer todos os seus próximos amigurumis. Vai ser muito enriquecedor mesmo. Não esquece, a data está aparecendo aqui na sua tela. Não perde, porque essa oficina ela vai ser gratuita, mas ela vai ter um tempo de duração limitado. Então vai ser apenas uma semana, você vai ter uma semana para poder participar e fazer o seu amigurumi. Então já prepara os materiais para você fazer. Quero que você chegue lá na oficina com linha e com a agulha na sua mão para fazer a sua chapeuzinho. Lembrando que uma chapeuzinho dessa aqui é vendida por R$150 e você pode sair dessa oficina com R$150 na mão. Já pensou você participar de uma oficina gratuita e ainda sair com dinheiro no bolso? É bom demais, né? Mas essa é a grande virada do amigurumi. O amigurumi mudou a minha vida, a venda do amigurumi mudou a minha vida, me tirou de um estado onde eu não tinha poder aquisitivo nenhum, não tinha liberdade financeira nenhuma, tudo que eu precisava comprar eu precisava pedir para o meu marido. Para um lugar, o amigurumi me tirou para um lugar onde eu podia decidir o que eu ia comprar, o que eu ia fazer, porque eu tinha meu próprio dinheiro trabalhando em casa, perto do meu filho, através do amigurumi. E é por isso que eu faço essas oficinas para ensinar você de uma forma gratuita a fazer o seu amigurumi ter uma renda trabalhando dentro da sua casa. Mas você não pode perder. A minha parte eu tô fazendo aqui, que é gravar toda a aula, te ensinar tudo direitinho, mas se você não aparecer, você vai ficar sem, você vai perder essa oportunidade. Então vamos lá. Agora nós vamos para a volta número 21 e vamos subir uma correntinha e viramos. E nessa volta nós vamos fazer mais uma volta de diminuição. Só que agora nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3 e diminuição, lembra? Puxa uma alcinha e puxa outra alcinha, né? Puxa uma argola e puxa outra argola. E 1, e 2, e 3. E puxa uma argola e puxa uma argola. E tira. Vamos fazer isso até chegar no final e eu vou te mostrar quanto é importante esse trabalho mesmo dos pontos, porque ele veste muito bem o seu amigurumi. Ó, terminamos aqui a volta número 21 e olha aqui que legal, tá? Deixa eu mostrar pra você que eu falei sobre o trabalho dos pontos. Vou tirar aqui meu alfinete e vou vestir na cabeça dela para você entender o quanto é importante o trabalho nos pontos do seu amigurumi. Olha só, mesmo sem a parte de trás, você já vê, ó, que ela veste aqui a parte de trás da cabeça. Olha que bonitinha que fica, ó. Então, se você for fazer um bebê, por exemplo, você pode utilizar essa touca desse jeito aqui, sem fazer a parte de baixo. É muito fofinho, né, gente? Eu gosto bastante dessa touca. Eu acho que dá um acabamento muito bonito mesmo de chapeuzinho. Agora nós vamos fazer essa parte aqui, ó, de baixo, que é tão bonita, tem essa trama tão bonita e tão delicada. E eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer essa trama também, tá? Então nós vamos fazer agora o seguinte, ó. Nós vamos agora fazer a última volta aqui nessa touca, que é na parte de cima da touca, fazer uma correntinha, vira e vamos voltar fazendo ponto baixo em toda a volta. Essa aqui vai ser a volta número 22. Na verdade, não é a última volta, nós vamos fazer mais uma volta de diminuição. Então, vamos lá.
ponto baixo em toda a volta, volta número 22. Agora, gente, sim, nós vamos fazer a última volta, que vai ser 2 pontos e uma diminuição. Então, subir uma correntinha, 1, 2 e diminuição. Vamos fazer isso em toda a volta. 1, 2 e diminuição. Terminando a volta, e me conta aqui nos comentários. Você que já faz amigurumi há mais tempo, já conhecia esse tipo de diminuição? Já tinha trabalhado com esse tipo de diminuição? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Agora sim, gente, eu errei aquela hora, pensei que já tinha terminado, mas não terminou não. Olha, agora sim, olha o tanto que vestiu a cabeça dela. Olha isso, gente. Precisa nem de amarrar, né? Pra ela ficar vestidinha. Olha que gracinha. Muito fofinho mesmo. Agora sim, nós vamos fazer a parte de baixo da nossa touca. Essa parte aqui. Parece difícil, mas não é. Pode ficar tranquilo. Nessa volta, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 15 correntinhas. Só correntinha mesmo. Então, vamos lá. Nessa volta, a gente vai ter terminado aqui, ó, com 18 pontos baixos, tá? 18 pontos baixos aqui. Então, agora nós vamos fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 correntinhas. E nós vamos voltar com 14 pontos baixos. E aqui, ó, como você já sabe voltar na correntinha que a gente já aprendeu, nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos trabalhar na alcinha de trás. Então, nós temos a alcinha de cima, a alcinha de baixo, que a gente já aprendeu. Mas agora a gente vai trabalhar com essa alcinha pequenininha que tem atrás, tá vendo? Parece um cadeadinho aqui, ó. Um cadeadinho que tem aqui atrás. Então, a gente vem, pega aqui nesse cadeadinho e faz um ponto baixo normal. Cuidado para não pular nenhum. No final, a gente precisa ter 14 ponto baixo pegando nessa alcinha de trás. Não precisa ter pressa. Essa é a única volta que vai ter isso. As próximas vai ser bem mais fácil. Então, faz com bastante carinho. Se precisar, faz a sua correntinha um pouco mais folgada, para você conseguir pegar essa alcinha, tá? É só esse aqui que vai ter isso, mas ele vai permitir o quê? Que fique as duas alcinhas sobrando aqui, no acabamento, a alcinha de cima e a alcinha de baixo, a alcinha da frente e a alcinha de trás, que é desse jeito aqui, ó. Se a gente pegasse qualquer alcinha, ia ficar uma alcinha só aqui, ia ficar com acabamento, mas não feio, mas não profissional, tá? Então, vamos tentando pegar esse cadeadinho que tem atrás. Ju, desisto, não consigo. Então, pode pegar a alcinha normal e voltar com 14 pontos baixos, não tem problema. Mas se você conseguir pegar essa alcinha de trás, vai ficar com um acabamento bem bonito. Aí, chegando aqui em cima, ó. Tá ficando mais difícil, mas não tem problema. Não estamos com pressa nesse momento. Chegamos aqui, vamos ver quantos pontos que já deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, falta mais um. E é esse aqui atrás, 14. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos enganchar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Então, qual que é o ponto baixíssimo? Chama ponto baixíssimo ou ponto deslizado. Você vai pescar o seu fio e vai passar pelas suas duas alcinhas e também por aqui. Ele é simples, ele é deslizado. Ao invés de você puxar, vou fazer de novo. Ao invés de você puxar o seu fio e depois puxar de novo para tirar, não. Você já puxa o seu fio e desliza. Então, eu passo aqui, puxo o meu fio e já deslizo pela minha argolinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho sem fazer correntinha, tá? Agora, a gente vai fazer correntinha só na ponta aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer só o ponto baixíssimo. E aí, a gente vai pular o nosso último ponto. E no próximo ponto, a gente vai trabalhar com sati, somente a alcinha de trás, somente a alcinha que está mais longe de você. E vamos fazer ponto baixo. Ó, tem a alcinha da frente, a alcinha de trás,
você não vai pegar as duas alcinhas, vai pegar só a alcinha de trás. E é isso aqui que vai deixar esse zigue-zague bonito aqui, tá? Então, nós vamos pegando apenas na alcinha de trás. No começo pode ser difícil pegar só essa alcinha, mas você vai ver que rapidinho você vai acostumar. Nós vamos fazendo aqui 14 pontos baixos. Ó, até no último pontinho aqui mesmo. Chegou no último pontinho, faz uma correntinha e vira o seu trabalho. Pula a correntinha que você fez e pegando na alça de trás. A alça de trás agora é aquela lá. Sempre a alça de trás é a alça que tá longe de você. A essa de cá tá perto de você e aquela lá tá longe de você. Então, você sempre vai pegar a alcinha que tá longe de você, que é a alça de trás. Tanto quando você tá indo, quando você tá voltando, você vai sempre estar pegando a alcinha que tá mais afastada de você. Se você tiver com dificuldade, volta o vídeo um pouquinho, porque essa parte é muito legal. Vai dar um acabamento muito bonito no seu amigurumi, tá? E não é difícil, é bem fácil, você vai ver que não é difícil. Toma bastante cuidado, ó, porque quando você chega aqui, no ponto 13, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, parece que acabou as correntinhas, as alcinhas, mas não. Tem uma aqui, ó, tá enfiadinha aqui dentro, que é o ponto 14. Então, sempre tem que fazer 14 pontos, tá? Agora, eu vou enganchar no próximo ponto. E puxo fazendo um ponto deslizado. Tiro do ponto e tiro também da minha alcinha. Giro e pego aqui a alcinha de trás e já faço ponto baixo em sate. E nós vamos trabalhando assim em toda a volta. 14 sate, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Faz uma correntinha, vira, pula a última correntinha e sate, só na alcinha de trás. Vamos fazendo isso, só na alcinha de trás. Esse tipo de ponto é ótimo para fazer cabelo, roupa. Esse zigue-zague aqui fica muito bonito. Ó, não esquece, vou fazer mais uma vez aqui para você ver. Então, chegamos aqui no ponto 13, parece que acabou, mas ele tá escondidinho aqui, ó. Tá? Se você olhar bem de pertinho, você vai ver que ele tá escondidinho aqui. Então, não esquece de fazer o ponto 14, engancha no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Pesca o fio e tira ele também do seu ponto, vira o seu trabalho e começa tudo de novo em sate. Nós vamos fazer isso até terminar todo o nosso capuz, até ele chegar aqui. E como é que ele vai fazer esse aumento assim, né? Ele começa aqui mais apertadinho e vai aumentando. Porque aqui, cada volta, a gente tá indo e voltando. Então, basicamente, são 2 pontos baixos. Um desse lado e um desse lado. Por isso que ele vai abrindo e ele vai vestir tão bem nela, ó. Começa aqui e fica mais triangular. Por quê? Porque ele é um ponto sanfonado, ó. Tá vendo? Então, você vai continuar fazendo exatamente isso aqui até chegar aqui no final, que vai ser 18 vezes, indo e voltando. Então, a gente fez aqui, ó, 1 indo e voltando, 2 indo e voltando, 3 indo e voltando. E aí, nós vamos fazer isso aqui completando até chegar
no último ponto. Dá pausa no vídeo e vem fazendo junto comigo aqui. Se você não entendeu ainda, volta o vídeo um pouquinho e vai fazendo junto comigo. Não tente fazer sozinha, tá? Vai fazendo junto comigo e vai escrevendo aqui no comentário se você conseguiu ou se você tá tendo dificuldade. Comenta aqui nos comentários para mim. Vou pausar o vídeo, você pausa o vídeo aí, daqui a pouco a gente volta para finalizar. Não esquece, ó, de tomar bastante cuidado com o seu último ponto. Então aqui, ó, tá vendo que tem um degrauzinho? É porque ainda não acabou. Então conta os seus pontos, 14 pontos, indo 14 pontos voltando, para você não errar e não ficar diminuindo o seu zigue-zague, tá? Tem que dar 14 pontos em toda as voltas, cada volta 14 pontos, tá? Então lembrar de pegar no último pontinho aqui e também aqui, ó, no nosso último pontinho aqui que fica quase embaixo dessa alcinha aqui, tem um pontinho também. Mas se você contar os 14 pontos, você não vai errar, não vai perder a sua conta, tá bom? Então eu vou fazer aqui, faz aí e já já a gente volta para fazer o acabamento da nossa touca da Chapeuzinho. Olha só, terminei aqui as 18 carreiras indo e voltando. E ó, ele fica assim, ó, retinho. Por quê? Porque aqui tem 14 pontos e aqui também tem 14 pontos. Quero saber como é que tá ficando a sua aí na sua casa. Tá ficando desse jeito? Teve alguma dificuldade? Coloca aqui nos comentários para mim. Agora nós vamos só fazer o acabamento ao redor da parte do capuz. E é bem fácil, nós só vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Então, nós vem aqui, ó. Nós vem é ótimo. Então, a gente vem aqui e vem fazendo ponto baixo em toda a volta. Arrodeando a parte do capuz. Se você gostou dessa aula, não esquece que na semana que vem, no dia 8 de setembro, vai começar a oficina Era Uma Vez. Lá na oficina, nós vamos fazer a Chapeuzinho inteirinha juntos. E você já vai estar com a sua touca prontinha. Você vai estar com a sua touca prontinha para vestir na sua Chapeuzinho. Você não vai deixar a sua touca aí sem o chapeuzinho, né? Então, venha para a oficina Era Uma Vez. Você já tá dentro do grupo? Eu espero que sim. Vai ter sorteio, vai ter presente, vai ter muita coisa especial dentro dessa oficina. Ó, cheguei aqui no último ponto da volta, faço um ponto baixíssimo, só para finalizar o meu trabalho. Então, agora sim que nós vamos cortar o fio. Cortamos o fio, tiro ele do meu ponto e agora eu vou esconder esse fio. Então, eu coloco aqui e venho aqui, ó, escondendo ele dentro dos pontos, ó. Tá vendo? Dentro dos pontos mesmo. Puxo a minha agulha. E aí, a ponta do fio vai ficar aqui pra dentro do meu trabalho. Corto o meu fio. Vou fazer a mesma coisa com esse primeiro fio aqui também, ó.
Pego ele e vou conduzir ele aqui, ó, dentro dos meus pontinhos. Isso vai deixar meu acabamento bem seguro e esconder essa ponta, né? Essa ponta feia. Ó. E agora sim, eu corto a ponta do meu fio. Você vai escolher qual lado você acha mais bonito. Este ou este. Deixa eu ver qual lado eu acho mais bonito. Eu acho que esse lado aqui tá mais bonito. E agora, nós vamos colocar esse amarradorzinho aqui. É muito fácil, tá? Você vai pegar um pedaço de mais ou menos uns 30 centímetros de fio. Vai passar pela sua agulha. E você vai passar aqui, ó. Dentro dessa primeira carreira aqui, ó. Dessa primeira carreirinha. A gente vai passando até chegar lá do outro lado. Atravessou aqui todo o nosso trabalho. Agora, você vai deixar as pontas aí, tá? Não precisa mexer nessas pontas, porque a gente vai amarrar na nossa chapeuzinho lá no dia. Aí, você corta o excesso de ponta quando você já tiver com a sua chapeuzinha pronto, tá? Então, deixa ela do jeito que tá por enquanto. Olha que trabalho mais lindo do mundo. Gente, eu tô morrendo de vontade de fazer uma dessa aqui pra minha filha. Porque ficou tão bonitinho, ficou tão bem vestido, que eu já quero fazer uma de crochê pra minha filha. Eu achei muito fofo mesmo. Olha isso, gente, que coisa linda. Olha como veste bem. Olha como veste bem. Ficou linda, né? Muito fofinha mesmo. Deixa eu amarrar aqui nela. Pra você ver como que vai ficar na sua chapeuzinho daqui a pouco. Ai, gente, olha que coisinha mais linda do mundo. Eu tô apaixonada por essa capa que dá um charme, um detalhe na nossa chapeuzinho tão grande. Esse acabamento aqui no zigue-zague fica tão lindo. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula, mas não se esqueça, você precisa agora da chapeuzinho para colocar dentro dessa capa. E o melhor, lá na oficina eu vou te ensinar a fazer esse corpinho sem nenhuma costura. Então você vai começar dos pés até a cabeça sem nenhuma costura. Inclusive o vestidinho não tem nenhuma costura nele também. Ele é feito numa peça só. E nós vamos aprender isso lá na oficina Era Uma Vez. Na primeira aula, nós vamos fazer os braços e as pernas. Na segunda aula, nós vamos fazer o vestido e o corpinho. Na terceira aula, nós vamos fazer a cabeça. E na quarta aula, nós vamos fazer o cabelo dela e os últimos detalhes. Então, você já vai ter a capa pronta para fazer a sua chapeuzinho e encantar aí, presenteando, decorando a sua casa, ou até mesmo para você vender e começar a ter uma renda trabalhando aí dentro da sua casa.
Muito legal! Agora você já tem a capa da sua chapeuzinha prontinha. O que tá faltando? A chapeuzinho vermelho. Então não esquece, no dia 8 de setembro, você vai fazer essa bonequinha aqui junto comigo. E ela é toda charmosa, feita em uma peça só. Você vai aprender como o amigurumi pode ser muito rápido e lucrativo dentro dessa oficina. E se você acabou de começar a fazer amigurumi agora e achou essa aula difícil, não se preocupe, porque o primeiro amigurumi é sempre o mais difícil. Mas se você treinar fazendo essa capa, quando chegar lá na oficina para fazer a chapeuzinho, você já vai estar craque e não vai ter dificuldade nenhuma. Afinal de contas, a chapeuzinho é só repetição de ponto baixo, diminuição e aumento, tudo isso intercalado e trocando cores. Mas calma, eu vou te ensinar tudo isso no dia 8 de setembro. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui para mim e se inscrever no meu canal. E também, se possível, já escreve aqui nos comentários o que você achou da aula de hoje, se você está ansiosa para a aula da oficina Era Uma Vez. Te vejo na oficina Era Uma Vez, no dia 8 de setembro. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Até lá!